começar. Bom dia, mulheres. Estamos aqui no dia 18 de dezembro, nosso quarto encontro, acho que é o quarto, né, mulheres, do Clube de Alta Performance. Então, hoje a Mi vai trazer aí o quadro da vida perfeita. Essa ficou a atividade do nosso último encontro. Então, agora é hora de discutir, colocar em prática, né, Mi, isso tudo para fazer um 2026 completamente perfeito, né? Está de acordo com o que a gente deseja. Eu acredito que esse é o ponto. Que para cada uma de nós o perfeito vai ser diferente. Perfeito, Michele. Satisfação imensa para esse encontro. Confesso para vocês que aqui é onde a gente começa a arregaçar as mangas, é onde eu particularmente mais gosto de atuar, porque é onde eu percebo que eu tenho uma experiência maior aí para contribuir, tá? E antes da gente entrar no quadro da vida perfeita, porque ela é possível, nós somos merecedores, e tudo está aqui dentro, ó, só depende do nosso comando. Se nós estamos com uma cabeça bem estruturada, se os nossos pensamentos têm clareza, se as nossas decisões estão alinhadas com o propósito do que eu busco, você pode ter certeza que resultado é só uma questão de tempo. Ele vai acontecer. O problema desse tema é que a gente se perde no meio do caminho. E isso faz com que os resultados não alcancem. Eu vejo aqui, antes de entrar no assunto principal, a Michele vai trazer alguns dados para nós, que é a leitura da pesquisa que nós fizemos. Eu vejo que, identifiquei assim, que várias de vocês têm um potencial muito maior do que talvez vocês mesmas tenham ciência disso, tenham percebido isso. É fantástico para quem está de fora olhar isto. E eu tenho, vou ser honesta para vocês, é uma habilidade que eu, Michele, tenho, tá? Eu tenho duas habilidades que eu acho que são natas. Eu tenho uma facilidade de lidar, até porque eu também sou com pessoas altamente exigentes, porque eu sou também exigente, mas eu tenho uma facilidade de entender. E as pessoas que elas são exigentes, nem sempre elas são vistas, às vezes elas são entendidas como chatas, como quem, sabe? E não é isso, é porque tem um olhar com um nível, um crivo mais apurado. Eu tenho essa facilidade, e a outra que eu tenho é de perceber habilidades, sabe? Então, quando eu percebo habilidades, assim, às vezes, colaboradores que já trabalharam comigo, que trabalham comigo, parceiros, às vezes eu converso, eu já escutei de funcionário assim, Michele, você acredita em mim mais do que eu mesma acredito. Tive uma funcionária que, maravilhosa, de uma inteligência tremenda. E aí ela perdeu a mãe, que era o braço direito dela, para o câncer. Depois ela perdeu o pai para uma cirrose. Depois perdeu a sogra para o câncer de novo. Então isso trouxe um baque para ela muito grande. E em todos os momentos eu falei, o que é que você está precisando de tempo? Não se preocupe, filha. Foram alguns anos de paciência, né? E aí um dia ela chegou para mim e eu falava sempre com ela, não, ó, você reage, você consegue, tem vida aí dentro, né? Mostrava para ela e ela falava isso, você acredita mais em mim do que eu mesma. E aquilo ali me acendeu um ponto, eu fiquei me perguntando, por que que eu acredito mais nela? Porque é como eu vejo ela, e como eu vejo, são as atitudes dela comigo. Então, a mesma coisa é aqui. A Michele vai trazer alguns dados de pesquisa, e quando a gente pede para vocês responderem a pesquisa, é porque, assim, isso aqui é um trabalho que a gente vem fazendo de doação, né, de compartilhar conhecimentos. Eu aprendo muito com vocês, e a gente busca também dar aquilo que a gente tem, né? E ali eu tive essa percepção, falei, caramba, estou num grupo que é rico de conhecimento. Só que é aquilo que a gente conversou no grupo passado e que reflete nos resultados das pesquisas também. Muitas ficam pelo meio do caminho. E você já se perguntou por que que você fica no meio do caminho? Você já teve pelo menos, alguma situação
que você estava indo focada num resultado e aconteceu algo que te desestruturou e você saiu totalmente do eixo e nunca mais conseguiu voltar? Porque essa minha funcionária estava assim, né? Aconteceu, ela tem, se você for olhar a causa, 3 mortes de pessoas importantíssimas da vida dela, e isso destoou totalmente o foco da vida pessoal. Refletiu no casamento, refletiu na maternidade, refletiu no profissional. Eu, como chefe, o que eu pude fazer a título de escuta, a título de liberar, não me preocupava, hoje não pode, hoje eu posso meio período, tá tudo bem. Eu tentei fazer assim, ó, vou fazer um planejamento no setor como se eu não precisasse da presença dela por um tempo e ela vem como der. Porque isso é importante, você ter pessoas que façam isso por você também. A vida fica muito difícil quando você não tiver alguém. Por isso que eu falei lá no encontro passado o seguinte: tenham um diretor espiritual. Ah, mas o que é um diretor espiritual? Alguém que vai poder te acompanhar, alguém que vai poder te escutar, alguém que vai poder, dentro da fé que você professa, orar, rezar, meditar com você. Não tem coisa mais confortante do que você embarcar num momento difícil e você ter com quem compartilhar suas lágrimas, ser escutado. Sofrer sozinho é ruim demais. E para 2026, o propósito é especialmente isso, cuidar do nosso interior. Porque o que nós vamos fazer aqui, gente, é o exterior. Por isso que eu coloquei 2 tarefas importantes. Antes do quadro da vida perfeita, hoje eu vou querer escutar bastante vocês, porque o sucesso da estruturação do plano da vida, do quadro da vida perfeita, se dá com a escuta. Eu sei como colocar ele para rodar. E eu vou escutar vocês daquilo que vocês trouxeram de resposta, tá? Nós vamos começar com a nossa primeira tarefa, que é a folha com o risco ao meio. O que eu vou levar para 2026? O que foi essencial, aquelas posturas, situações, jeito de ser, pessoas, projetos, trabalho, que eu, em 2025, deu certo e eu preciso, é essencial para ir comigo para 2026. Então, vai comigo para 2026. Como que está essa lista? E o que vai ficar em 2025? O que me fez muito mal? Qual jeito de ser eu tenho que, quando eu identifiquei isso, eu entendi porque parte das minhas decisões não estavam dando certo. Não vai comigo para 2020, vai ficar em 2025. Porque são 2 escolhas importantes que vocês vão fazer. E essa tarefa, gente, elas vão ajudar principalmente a vocês conquistarem um pouco da moeda mais cara que tem no mundo, que é tempo. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de tempo. Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Ontem eu fui fazer unha. Gastei, aí eu falei, não, a unha eu gasto 1 hora, que eu pego 2 manicures, eu sempre coloco 1 hora. Só que eu gastei 15 minutos para achar uma vaga de estacionamento. Aí eu falei, caramba, esses 15 minutos não entrou no meu planejamento. E são 15 minutos. Gente, mas é como na vida real. Aqueles poucos dinheiros que nós gastamos e que não são computados. A pizza no final de semana, o lanche que não estava no planejamento, o chocolate que acabou indo R$ 100, R$ 75, né, Maria? É desse jeito, minha querida. Entende? Então, às vezes, as rasteiras
que levam a gente não é pelo grande, porque o grande ele é mapeado, ele é visível, ele é planejado. São os pequenos detalhes, entende? Então, para 2026, nós vamos mapear o máximo possível, nós vamos ficar expert em planejamento, nós vamos tirar os excessos. E aqui eu quero falar com vocês, façam aquela reflexão que eu comentei com vocês, que é para tirar tudo que está em excesso na vida, nada faltando, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu usei até o meu exemplo dentro desse contexto, aonde eu fui tirando, fiquei 2 anos. Eu estava fazendo até o cálculo esses dias depois do encontro, puxando, eu vou fazer quase 3 anos, gente, que eu fiz esse acordo comigo. Meu closet, para mim, é um orgulho vê-lo com espaço, ver que eu tenho ali meus tênis agora já estão gastos, porque o que eu perdi de tênis, que quando eu ia usar ele descolava, porque era muito tempo sem usar, eu comprava quantidade de coisas que eu tirei na etiqueta, entendeu? O volume de estética, mega hair, sabe, de custos. Falei, gente, quanto dinheiro eu jogava no lixo. Nossa, eu perdia pelo ralo. Aí a gente trabalha duro lá fora, entregando o nosso tempo, um tempo valioso, que poderia estar sendo usado em casa, com o filho, organizando as coisas, aprendendo um prato novo que o marido, que os filhos apreciam, e nós estamos lá fora, nos matando de trabalhar para realizar sonhos. Mas aqui dentro a gente não honra, porque a gente entra numa loja e deixa todo o nosso dinheiro lá. Não tem discernimento na hora de comprar. Vai para uma estética igual eu fazia, não me importava. Deixava 7 mil, 10 mil só numa consulta. Para mim estava tudo bem, e está tudo bem. Entendeu? Pagar 500, 700 reais numa calça, porque veste bem, tá bom. Gente, mas, entende? Então, hoje, eu parei também, igual eu comentei, tudo dependia de terceiros para fazer para mim. Eu mesmo parei e passei a fazer tanta coisa que eu terceirizava. Então, eu estou entrando em 2026 nessa parte leve, sabe? Feliz comigo mesma. Não para encher tudo de novo. Não quero. Porque eu vejo assim, o que me fez ficar esse tempo todo vivendo isso, tá? Eu perdi, como já vai para mais de 2 anos, eu perdi aquela saciedade pelo imediatismo na compra, sabe? De chegar e falar assim, eu vou aproveitar, doutor, que eu tô aqui, já faz logo um botox, já coloca também aí um laser assim, tão microfocado, não sei o que, já faz tudo de vez, que aí eu ganho tempo. Olha como que era o meu pensamento, entende? Então, bom dia, Ju. Então, aquilo que foi sendo tirado de excesso moldou uma mente diferente para a aquisição daquilo que eu preciso. É assim que eu estou. Não tem mais ansiedade pela compra. Mas eu cortei, por quê? Porque eu precisava tirar esse hábito. Nós vimos lá no vídeo que postaram lá da senhora, lá do Mais Esperto que o Diabo, da analogia. Vocês viram por onde ele pega a gente? Vocês viram o número 1 do que ele pega a gente? É pelo hábito. Que hábito eu venho alimentando dentro de mim? Que hábitos? Vocês já pararam para listar todos os hábitos que você tem? Hábitos de tipo de alimentação, hábitos do jeito de falar, quais as palavras que eu mais repito? Quais as palavras que eu mais repito? Talvez alguma palavra ela não está condizente com aquilo que você precisa, sabe? A boca fala que o coração está cheio, né? Então, às vezes você tem um jeito de falar que não é o mais apropriado. Então, o primeiro exercício que nós vamos começar é esse. O que vai comigo para 2026?
Vocês querem começar pelo que vai ou pelo que fica? Vamos pelo que fica? O que não vai para 2026? O que eu vou deixar em 2026? Quem quer falar aí alguns exemplos para a gente poder começar a conversar? Val? Boa, Val, manda lá. Você quer o que vai ou quer o que fica? Vamos pelo que fica ou pelo que vai, gente? Vamos deixar o que fica por último, então? A ordem certa mental para o cérebro é o que fica primeiro. Então vamos pela ordem. A gente tira o espaço do que fica para colocar o que vai. Então, tá Perfeito. bom. Então, aqui na minha listinha, o que vai, que eu já tinha começado, os estudos, continuar, a determinação, a constância, só interferir na vida das pessoas quando for solicitada, deixar de ser intrometida, vai. Me arrumar melhor, buscar uma aparência melhor, mais atividade física, que eu já venho na constância, manter a alimentação saudável, que eu já venho faz tempo, isso não é difícil, e procurar uma coisa que vai, que não está ainda, procurar um lazer, que é o que eu não tenho. Por enquanto, ficou só isso aqui, que vai. Tá. Estudos, determinação, constância nas coisas que eu estou fazendo, porque eu sou uma pessoa que eu começo e às vezes eu paro no meio do caminho, e eu estou botando foco na constância. tá? Não interferir na vida das pessoas, só interferir se elas pedirem, não querer resolver o problema dos outros. Perfeito, Val. Porque eu sempre fui muito intrometida, eu quero resolver, se a pessoa me pedir, e eu estou deixando, se ela quer ajuda, ela me peça, aí eu vou. Então, eu já estou fazendo, tá? Mas eu vou levar. Me arrumar melhor, ver melhor a minha aparência, porque eu gosto muito de cuidar dos outros, mas eu me largo. Então, me arrumar, prestar mais atenção em mim, né? Me arrumar melhor. Manter a minha alimentação saudável, porque eu acho que isso é básico, tem que ter. Você vê, eu faço meu pãozinho todo dia de manhã. E procurar um lazer, que eu estou sem lazer. Certo. Aí no exemplo de lazer, eu coloquei aqui, ó, dançar ou aprender a patinar. Tá. Então, vamos lá. Estudos. O que você pensa a respeito de estudos para 2026, Val? Então, eu tenho que focar bastante em estudar a parte de fisiologia, porque eu não sou fisioterapeuta, eu sou esteticista. E o meu trabalho exige que eu tenha mais conhecimento. Então, eu estou tirando um tempo, eu comecei a fazer isso de um tempinho para cá, para estudar mais a parte do corpo humano, que é bem complexo, não dá para aprender rápido. E abrir minha cabeça. Às vezes eu penso na Michelle Jacobs, quando ela fala assim, tá tudo muito claro. Adoraria, Michelle, ter um pouquinho da clareza que você tem. Assim, até falei assim, acho que eu devia ter TDAH também, viu? Para poder ter um pouquinho de clareza, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de entender. Então, às vezes, o que é simples para uma pessoa, eu tenho que ler, reler, reler. Eu já ouvi o Hábitos, Quebrando o Hábito de Ser, eu amei o livro, mas eu já ouvi, assim, eu nem sei quantas vezes, gente, eu já ouvi muito, e eu estou seguindo o cara todos os 40 minutos, 50 minutos, boto no meu ouvido, vou andar ouvindo, às vezes eu acordo ouvindo, antes de dormir eu escuto, porque eu tenho mais dificuldade. Então, eu tenho que me concentrar bem nos estudos para eu fazer uma coisa boa, assim, não é nem o ser boa, com consciência, com verdade, sabe? Eu não posso ser placebo, eu não me admito ser placebo. Perfeito. E como que fica? Você criou rotina para estudos? Criei. Então, eu estou colocando, eu vou para o trabalho, mesmo que eu não tenha cliente, eu estou com um Bob Good. Eu estou com um Bob Good, eu comprei 3 caixas de lápis de cores, assim, diferentes. Até importei uns que era fluorescente, e eu estou estudando para melhorar para a minha mente, eu pinto e escrevo. Pinto a musculatura, a articulação e eu escrevo. Então, eu olho para as pessoas agora, eu estou insuportável comigo mesmo. Eu olho para as pessoas, aí eu vou tocando ali e eu vou me lembrando das coisas que eu estudei, e é como se eu estivesse vendo você por dentro. Então, faz pouco tempo que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, porque se eu não fizer, eu vou ser medíocre. Muito bom, Val.
é assim, ó, estudo é só rotina. O que que a gente precisa ver é o seguinte, ó, você tem que tornar o estudo um hábito. O objetivo, algumas coisas aqui, é tornar o hábito. O que é o hábito? Aquilo que a gente faz com constância. Constância. Então, por exemplo, como que o estudo funciona bem para quem tem dificuldade com a leitura, que desconcentra mais facilmente e tudo? Tirando o tempo específico para a leitura. Vou falar para vocês uma dica que eu aprendi que fez muita diferença. Antes, quando eu comecei a gravar, fazia stories para a empresa e tudo, a dificuldade era você desenvolver o tema ali. Só que depois que você passou, antes de ir no imediatismo, você planejar o que você ia falar. Hoje eu vou falar sobre qual tema. Hoje eu vou falar sobre, e você começou a ler sobre aquilo antes de falar, você entrega mais profissionalismo. Ou seja, se eu falo aleatoriamente, vamos dizer um tema qualquer aí da minha área, eu vou falar aquilo que vem à língua, né, no momento. Agora, se eu paro e leio sobre aquilo antes de falar, eu vou falar palavras mais assertivas, eu estarei mais congruente com o tema, e isso é que vai fazer muita diferença. Então, o estudo é rotina, não estou com vontade de ler. Lê assim mesmo, hoje eu estou com as vistas, estou com sono, estou cansada, não sei o quê. Nem que seja, você vai lá e só parafrasear, passar o olho ali dentro do que você está vendo, e já está bom. Entende? Estudo é rotina, não perca a rotina. Estudo é hábito. E quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, tá? O outro, você falou determinação. Por que essa palavra de ser determinada? Determinação, porque todas as vezes que eu comecei, eu vou, e aí eu caio no meio do caminho, ou como você falou no início, acontece alguma coisa, te breca, e aí eu não volto para o ponto que eu estava. Então, eu preciso da determinação, estar com determinação junto comigo, porque mesmo que eu pare, que nem você não pôde participar na terça-feira, levante e volte, entendeu? Então, eu fui pontuando coisas que eu acho que é importante no meu momento para eu conseguir dar continuidade, porque eu falei, tá tudo muito maravilhoso. Eu estou numa sensação de felicidade muito grande, já vem de um tempo, né? Então eu não quero perder, eu quero continuar. Mesmo tendo dias que sejam mais desafiadores, vamos mudar o vocabulário, né? Dias mais desafiadores, tem que ter força e determinação para levantar no dia seguinte e ir. É verdade. A pior coisa, Valquíria, aqui um conselho para você e para todas nós. A pior coisa é a gente deixar a vida cair na mesmice. Lute contra isso. A vida perde a graça. Você tem que alimentar. E o que é dentro de determinação? Aí, olha só, Val, aí na frente você vai anotando que estudos têm a ver com rotina. Determinação tem a ver muito com você estar motivada. A motivação, ela alimenta a determinação. Gente, o barulho da obra está incomodando aí? Não. Não, tá bom o som? Então tá, vou continuar aqui. Então, a motivação contribui muito para uma determinação. Como, Val, que eu vou me manter motivada? Busque escutar. Você falou aqui, ó, eu quero fazer algum lazer, uma dança ou alguma coisa. É uma dica. E outra, cultive a manter sempre o seu espírito alegre. Como que eu faço? Evita situações que trazem sentimentos, baixa frequência, tristeza. Busca todos os dias escutar muito aquilo que alegra seu coração, aquilo que faz você crescer, que traz conhecimento. Vou dar uma sugestão aqui, gente. Eu gosto muito de escutar a Elaine Ourives.
sabe? Todos os dias eu estou no carro, eu coloco alguma coisinha dela, um podcast, eu coloco alguma coisa. Sabe por quê? Ultimamente, eu venho muito ligada nessa questão da física quântica. Então, para mim, de fato, a gente precisa vibrar na frequência que a gente busca. Primeiro, eu vibro na frequência. Não tem como eu vibrar na prosperidade, vibrar numa frequência de alegria e colher diferente. Porque a partir do momento que eu estou vibrando isso, o meu corpo, ele se posiciona fisiologicamente, na verdade, e tudo vai contribuir a favor para isso acontecer. Então, determinação tem a ver com motivação. Procura todos os dias alimentar sua mente, o seu corpo, o seu espírito de situações que vão trazer alegria para a sua vida. E deixar de ser intrometido é uma coisa que você já entendeu aí, que você vai, né? Já comecei. Não, já. eu também te entendo, que eu também sou dessas. Eu quero resolver o problema do mundo nas costas, mas é um aprendizado que a gente... isso daí, ó, você pode até colocar entre parênteses, é um exercício. Imediatamente, você tem que, dentro da sua oração, você tem que colocar: Deus, me ajude a desenvolver, eu não quero entrar na vida de ninguém, nem que seja meu filho, nem que seja minha nora, nem que Já seja... estou praticando já. E não é difícil, não, é só É. desenvolver o hábito, porque... E, às vezes, quando a gente se intrometia, a gente nem percebia. Agora não, agora aí você percebe, agora não está nem dando vontade mais, eu percebo e fico na minha. Eu nem falo nada, fico sossegada, eu estou fazendo... aí eu me lembro, porque uma das coisas que eu estou com constância já, desde quando a Michelle Jacobs passou no grupo lá, a meditação da Elaine, eu comecei a fazer, isso já tem o quê? Acho que uns 2 meses, 3 meses, foi lá no Clube da Manhã, lá no início. Eu passei a fazer as meditações, é a primeira coisa que eu faço de manhã. E eu evoluí nas meditações, porque antes eu já fazia, mas fazia bem pouquinho. Eu mais fracazinha. E agora, a que eu fazia antes já não serve mais, porque ela não é a quântica. Então, eu evoluí. E depois da Elaine, eu mesclo, porque eu gostei muito do Harold, que é do Quebrando o Hábito. E a meditação que eu fiz com ele hoje de manhã foi quase 40 minutos, e agora, às vezes, até eu vou para o outro canto, assim, até meu corpo desaparece às vezes. Então, ele fala que se você não saiu, se não sentiu alguma coisa no corpo, então não aconteceu. E eu aprendi também no livro que toda vez que essa mente barulhenta que começa a sair, volta, vai e volta, que é para mandar voltar. Então, eu estou conseguindo mandar voltar. Então, essa parte eu estou fazendo direitinho. Não consigo mais viver sem meditação de manhã e de noite. Por isso que a cabeça tá boa. Perfeito. E você colocou também alimentação saudável, como que você já tem um gerenciamento da alimentação, como que você busca fazer isso? Tenho. Assim, na minha casa, é tudo descascado. Se a minha geladeira e a minha fruteira estiver vazia, eu estou pobre. Você vê, meu marido não voltou de viagem, ele que ama mercado e gosta de tranqueira. Você vê, ó, eu fiz um pãozinho hoje, ó. Sentei aqui, eu estava comendo com o meu café, aveia, ovos, amendoim, farinha de amendoim. Ontem eu fiz com aveia e banana, então para mim é hábito, e eu não como glúten. Tem vezes que eu preparo já para 3 dias, um pãozinho que fica a coisa mais linda, com 3 ingredientes, e 28 minutos fica pronto. Então, isso para mim não é difícil. Alimentação saudável eu acho que é básico para todo mundo, todo mundo. Então, isso é fácil. Agora tem que continuar, porque às vezes o fato de você estar na correria, não ter tempo, te joga para uma situação de comer tranqueira. Eu não gosto de tranqueira, eu gosto de comida. Que nem eu estou aqui, eu vou sair, que eu vou atender às 9 hoje, e eu abri mão da academia hoje para estar na reunião com vocês. E aí eu estou com um pernil, um pedaço de pernil no fogo, porque tem que estar pronto. Porque depois eu já tenho que levar alguma coisa para eu poder me alimentar. Então, eu gosto de comida feita em casa. E se for comer fora, também buscar um local onde tenha comida. Mas até os temperos eu acho que tem que tomar cuidado. Até os temperos que utiliza. Perfeito. O que acontece? Essa lista, gente,
não tem nada de extraordinário, não vai ter nenhuma dica que você vai receber e que vai, sabe, te ativar um botãozinho aí para você começar a praticar. Não. O que ela traz para você somente? Qual o objetivo da gente trabalhar essa dinâmica? É a clareza do que vai e do que fica. E o que eu faço aqui? Sim, entra a dica. Com aquilo que é importante e que, para mim, está em processo de implantação, de ser colocado em prática, de constância. Ela está visível. Então, aquilo que eu faço, por exemplo, dessa lista, para mim, ela fica visível. Mas como? Ela fica nos lugares, no meu closet, às vezes eu vou colocar a lista ali do que vai, né? E do que fica também, precisa ir, porque às vezes daqui a pouco eu esqueço e estou de novo repetindo o que eu deixei para 2025. Então, ela é só para trazer clareza e lembrança. Por isso, você vê na sua casa aonde você vai colocar ela visível para poder te acompanhar. E eu quero aqui quebrar um paradigma para algumas. Quando nós estamos em processos de mudança, principalmente, quando a gente faz um curso, a gente aprende coisas que queremos aplicar, a gente tem um hábito, às vezes, de não, fica só para mim. Não, fale o máximo possível com as pessoas que vocês estão vivendo. Olha, fiz essa planilha, ou não fala, mas deixa lá, não sinta vergonha. Eu não vou deixar aqui você mais vaidosa em 2026. Tá tudo bem os outros saberem que você vai ser mais vaidosa. Eu vou me intrometer menos na vida dos outros. É ótimo. Você já avisou que 2026 você vai estar nesse padrão. Não venha te provocar querendo sua ajuda. Você já está deixando o recado. Entende? Compartilha, não tenha vergonha de espalhar para que os outros saibam como vai ser você em 2026. Então, cola, espalha isso e para as pessoas saberem. E o que vai comigo, com você, Valquíria? Essa foi o que vai com você, né? E o que vai ficar em 2026? O que vai ficar. E eu já estou trabalhando nisso, mas eu ainda não consegui fazer, porque meu trabalho é puxado nessa época do ano. Eu estou com tempo curto, mas tirei o dia 1º, é no meio da semana. Aquele resto de semana eu não vou trabalhar para fazer isso. Ó. Bagunça, que eu sou bagunceira, desorganização, preguiça, que aí quando eu olho para a bagunça me dá preguiça, então eu tenho que trabalhar nessa preguiça, eu deixo para depois, então eu tenho que focar e colocar dia. As roupas que não me servem, que eu fico esperando, que tem um monte, que eu já comecei a tirar, mas ainda tem muita coisa para tirar. Aqui também o que vai, o que não vai. Até aqui eu coloquei de novo, o que não vai, querer resolver as coisas dos outros, eu coloquei de novo. Vai ficar, querer resolver. É o que vai ficar, querer resolver o que vai ficar, não vai comigo de jeito nenhum. Comer sem fome, que às vezes eu fico lá e eu falo, nossa, eu quero comer alguma coisa, aí eu vou, faço a pipoca, sabe? Mas não é fome, é só porque eu quero fazer. Às vezes eu estou sozinha. Qual o momento? Essa lista sua tá gostosa, viu, de trabalhar, hein? Porque Tá. Não, ainda tem mais. Porque Das coisas que vão ficar. É comer sem fome, o medo, às vezes, que eu sinto, e a insegurança. Então, aqui, o que eu estou sentindo falta? De ser mais específica. Porque isso aqui é uma ideia de planejamento. Tá, bagunça em quê? Do quê? Aí você coloca uma coisa mais específica, por exemplo. Bagunça visual, que nem eu sou mega organizada com agenda, com trabalho, com organização de cozinha, dessas coisas. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu chego, eu troco de sapato e deixo o sapato fora do lugar. Quando eu vejo, tem 6 pares espalhados. Eu chego, eu vou escolher uma roupa e eu não quero aquela. E às vezes eu olho 3, 4, 5 e, em vez de eu guardar, eu largo de volta lá, no mesmo lugar. Então, vai ficando bagunça acumulada. Aí
que acontece? Só para você ter uma ideia. Tem um exercício que eu aqui pego muito no pé das meninas, que é o quê? Serve muito, porque quem faz bagunça faz e é imperceptível. Porque você faz e você nem percebe que esqueceu a toalha ali. Você chegou, tirou o tênis, deixou de qualquer jeito. Ixi, eu acho que ela caiu, né? Alô, alô? Ih, me borrei aqui. Deixa eu ver se ela vai mandar uma mensagem, acho que ela caiu. Valquíria, eu tinha esse padrão, tá? Tinha. Tinha. E aí você Eu tinha. conseguiu? Consegui, tá? Eu tinha esse padrão e foi assim, força de vontade. Eu coloquei na minha cabeça que, tipo, não vou e comecei por partes, entendeu? Não querendo arrumar tudo de uma vez. E assim, quando eu me vejo, eu tô voltando para esse padrão, porque foi a minha vida inteira. Ô, Entendeu? Michele, Então, mas no meu primeiro eu caso, comecei com as roupas. A partir de hoje, não vai mais ter roupa, porque eu deixava roupa jogada no roupa jogada na sala. Daí eu comecei a colocar uma. Primeiro eu comecei com as roupas, depois eu comecei a fazer uma regra. Dá para fazer em 2 minutos, tem que ser feito agora. Essa regra tem mudado a minha vida, tá? Porque não deixo mais nada para depois que pode ser feito em 2 minutos. Então, isso é tipo lavar um prato, tirar um prato da mesa. E eu tenho um policial aqui em casa, né? Que eu combinei com o Pascal, que ele tem que me chamar. Ele já faz, né? Eu odiava esse padrão meu. Tipo, a gente brigou muito por causa desse padrão, eu e o Pascal, porque ele é muito organizado. E ele falava assim, cara, quando a gente vê, tá tudo jogado, sabe? Porque é o que a Mi tava falando, né? Tu vai deixando um pouquinho, daqui a pouco tu nem tá te dando conta, tu tá acostumado com a bagunça. Então, aí eu tenho parece acumulador. né? Então, por exemplo, ontem à noite, meu filho comeu e eu deixei o prato dele na mesa, né? E aí, a gente foi dormir e tal, e ele falou, Michele, você deixou o prato na mesa? Eu falei, foi intencional. Eu falei para ele, eu sabia que ia deixar. Ele falou, tudo bem, mas não tem, o combinado não foi esse. Tipo assim, custava eu tirar 1 minuto para lavar o prato, daí aquilo ali fez eu raciocinar, né? Que a gente vai nos dando desculpinhas, né? Então, eu comecei com as roupas, que era a coisa que mais atrapalhava. Aí, depois que eu consegui com as roupas, daí eu fui fazendo essa regra. Tudo que pode ser feito em menos de 2 minutos tem que ser feito na hora. Levar lixo, lavar prato, tirar a toalha. E é cansativo para mim. Sabe, para as outras pessoas é natural. Para mim é bem cansativo, Valquíria, mas tem me ajudado muito. Eu acho que a Ana está com a mão levantada. Sim, eu tenho um problema porque a minha mãe é muito bagunceira e ela nunca conseguiu me ensinar a ser organizada e isso me incomodava profundamente, profundamente. Aí eu li um livro chamado Marie Kondo. Tá? Ai, ela é maravilhosa. Esse livro mudou a minha vida. Porque, na verdade, é assim, cada coisa tem um CEP, você vai precisar de 2 dias para colocar sua vida. 2 dias para isso. Depois disso, nunca mais... Assim, eu arrumo minha casa inteira em 2 minutos. E aí, agora eu tô nessa mutação tão louca que, assim, quando eu falo assim, eu preciso arrumar a casa, quando eu vi, ela tá arrumada. É muito rápido, assim, já tá inconsciente. Então eu tenho que cuidar, às vezes, da Valquíria, que depende daí, eu não sei qual é o traço dela, né? Mas, apesar de eu amar a Marie Kondo, se eu colocar tudo para fazer em 2 dias, eu começo e não acabo. Não posso trabalhar dessa forma. Tipo, para mim não funciona. Então, Tá vendo? eu tenho, e ela é maravilhosa, e é o meu padrão, por isso que a gente tem que se conhecer, né, mulheres? Eu já entendi que eu não funciono dessa forma. Se eu pegar para arrumar tudo num dia, eu começo super bem, tananã, e depois e daí fica tudo pela metade, daí eu me sinto aí eu começo a me culpar porque eu não fui até o final, e aí vira um snowball. Então, foi assim que eu consegui, tá, Valquíria? Eu comecei pelas roupas e depois a regra. 2 minutos
tem que fazer na hora. E aí procura alguém para te policiar aí dentro de casa, entendeu? Que foi que eu falei pro Pascal. Pode me chamar a atenção se eu deixei, tá? E assim eu tô indo, cada vez eu tô melhor, e daí cada vez vai ficando mais automático. Agora nem eu consigo ver as coisas, né? Às vezes eu dou uma escorregadinha, né? Mas E eu descobri, para mim eu ajudou descobri muito. um padrão aqui, porque assim, eu tinha um padrão de que eu era super rápida. Então, se eu ficasse perdendo meu tempo fazendo de pouquinho, eu estava perdendo tempo. Então, eu deixava acumular e fazia tudo rápido. E aí foi passando, foi passando, foi passando, e chegou uma hora eu fui ficando de saco cheio até de fazer. E aí começou a ficar nesse processo. Mas eu comecei a mexer, eu tinha falado, né? Comecei uma gaveta por vez, tirei várias coisas, várias coisas. E aí eu vou continuar no processo, porque se eu for fazer tudo de uma vez, eu não consigo, não consigo. Eu tenho Então, consciência. ô Val, vou dar duas dicas que aqui em casa eu uso muito com as meninas, que é a primeira. Uma eu aprendi junto com lendo um livro aí de japoneses, né? Porque lá, e me ajuda muito isso, esse exercício, principalmente quando eu estou em fases muito esquecida, com a cabeça muito ocupada. Lá nos Estados Unidos, eles costumam falar o que vai fazer. Ou seja, vou lavar o copo, vou pegar o carro para sair para trabalhar, vou dirigir, vou apertar o interfone do elevador. Eles falam a ação antes. Por quê? E isso ajuda a memorizar, ajuda a tirar os lapsos de esquecimento, tá? Ou seja, você... Inclusive, eu vou deixar isso aqui como exercício, porque no início parecia louca, mas depois começou a fazer sentido, principalmente para aquilo que eu vou fazer. O que eu vou fazer, eu falo, e eu escuto, e eu busco escutar. Vou para o salão de beleza, vou para o escritório, vou dirigir. É a ação do momento. A próxima, vou lavar o copo, vou guardar na prateleira, vou colocar o café na xícara. É a ação, entende? E aí isso ajuda muito na memorização da gente, sabe? Do que precisa ser feito. E a segunda, qual a dica que eu dou para as meninas? Nunca saia de um ambiente sem olhar para trás como você deixou aquele estado. Por exemplo, tomei banho, saí do banho, como que eu deixei o banheiro? Se toalha ficou fora do cesto, roupa, o banheiro eu não enxaguei o box, né? O que está fora do lugar. Fui para o quarto, troquei de roupa, me arrumei, estou saindo do closet. Como eu estou deixando o closet? Acordei, gente, a primeira tarefa, arruma a cama. Cama arrumada, vida organizada. Eu falo sempre isso para ela. Primeira tarefa, cama arrumada, vida organizada, tá? Tomei café, como que eu olho para trás? Como eu estou deixando o ambiente? Quando você passa a criar o hábito de olhar para trás, como você deixou o ambiente, você tem a oportunidade de se corrigir imediatamente. Porque aquilo que alguém falou, acho que foi a Ana, que não recebeu da mãe essa questão, esse senso de organização. Eu também não recebi. E quando fui morar sozinha com amigas, sofri pra caramba, porque eu fui morar com uma moça que era adventista do sétimo dia, e lá eles são bem organizados, né? Eu aprendi com ela a organização na marra ali, sabe? Então, quem é o desorganizado não percebe que está deixando a desorganização. E quando convive com pessoas que são altamente organizados, como o Pascoal, o meu marido é altamente organizado. Quando eu casei, eu falei, esse homem tem toque, eu falava, de tão organizado que era. Aqui em casa é tudo muito organizado, você não tem nada fora do lugar, um pouco por conta disso, segundo, porque eu também quis me modelar, não que eu seja exemplo, eu tenho minhas rateadas, tá? Mas olha só, outra dica que eu quero deixar para vocês, deixei duas, vou deixar a terceira para o quesito de organização. Nas férias de janeiro e nas férias de julho, eu tiro para fazer aquele mantra lá que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em todos os ambientes. Aí é onde eu vou tirar a roupa que não usa, sapato que não usa, eu vejo que está quebrado, eu saio listando o que tem que comprar, e não faço uma lista ali, não saio comprando, se não estiver
nessa lista, evito, né, burlar essa lista de coisas, de prioridades que já vai colocando ali. Ah, eu estou vendo aqui na minha churrasqueira que está faltando ali espetos. Então, vou colocar espetos para a churrasqueira. Sobrou um dinheiro, vou lá e qual a minha missão? Esvaziar essa lista, ao invés de ficar comprando. É igual o mesmo exemplo para a TV. Quando, gente, é aquilo que eu falo, quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Quando eu sento, muito raramente eu tenho tempo para assistir TV, mas quando eu sento, eu já tenho uma listinha no meu bloco de notas de filme que é indicado para eu assistir, que tem a ver, de uma série que alguém falou que é bom e que tem a ver com aquilo que eu quero aprender. Então, eu também vou assistir aquilo ali de forma mais direcionada. Eu não vou gastar meu tempo assistindo jornal para trazer um monte de coisas ruins que estão acontecendo e o que está passando aleatoriamente na TV. Eu vou parar para assistir aquilo que vai contribuir com o que eu busco. Aí, olha só. Intencional, né? De forma intencional. Olha só, então eu quero colocar complementar aí com aquilo que vai para você para 2016 de uma forma mais objetiva. Por exemplo, a bagunça. Aí você pode levar o que vai comigo? Organização da casa. Organização da casa é algo que é interessante ir com você para 2016, 26. Por quê? Porque ele é o oposto dessa bagunça. Roupas que não servem, você pode colocar da roupa organizado, ter só aquilo que eu uso. Querer resolver coisas dos outros, você já colocou, né? Lá no outro também. Comer sem fome. Aí quando você fala assim, medo de quê hoje você tem? Quais são os tipos de medos que mais te incomodam? Então, às vezes bate alguma insegurança de não conseguir prosperar. Aí eu penso no meu tempo, porque eu não sou uma jovenzinha, eu estou com 61 anos e eu luto desde os 12. E aí me pega um pouco, sabe? Eu tenho medo de não ter tempo suficiente para ser alguém na vida, alguém que eu possa me orgulhar, deixar legado, ser lembrada. Nesse sentido. Aqui eu já vou levar lá para a aliança, você rodar aquele protocolo deles do medo lá, mas eu acho que vai aqui também, assim, a título de sugestão, uma orientação quanto ao planejamento de aposentadoria. Quando eu falo isso, não é nem parar de trabalhar, tá, Val? Porque eu não consigo me ver parando de trabalhar, porque eu amo trabalhar. Você vai chegar a 90 anos trabalhando, sem problema. Eu quero partir trabalhando, se for. Só que o seu medo, para mim, ele está mais relacionado à ordem financeira. Por quê? Talvez se você estiver com você não depender, por exemplo, do seu trabalho para ter uma renda satisfatória, capaz de suprir todas as necessidades, você vai começar a trabalhar mais pelo propósito. Não, porque aí você vai focar, né, em estudos, você pode ver que você está numa fase onde você quer estudar fisiologia para você subir de padrão. Poxa, super nobre, perfeito, entende? Então, eu acho que a sua questão aqui, ela seria mais de uma ordem financeira, no sentido de você buscar um planejamento. E aí, para o seu sonho grande, eu acho que você poderia colocar aposentadoria, para a gente poder trabalhar quando, quanto, como, com quem. Porque dentro disso, o que dá para fazer? Hoje, qual é a minha remuneração média por mês? Ela vem só do meu trabalho da estética? Não, ela vem de outra questão. Qual seria o melhor caminho para eu garantir uma renda de aposentadoria? Aí tem vários caminhos, o próprio INSS, o que eu consigo disponibilizar para esse objetivo? Talvez fazer uma apólice de seguro com esse objetivo, porque se acontecer alguma coisa eu vou ter uma segurança. Aí eu acho que essa parte, se tiver a ver, já é mais um planejamento de ordem financeira. Por quê? Uma coisa é o seu crescimento profissional.
A outra coisa, igual pelo que você falou, talvez tenha a ver, né? Igual você falou, já tem 61. Então, já quer dizer, já não estou mais naquela fase de errar, começar, não é verdade? Exatamente. Eu acho que você poderia colocar para você levar para 2026 segurança financeira. Eu colocaria esse tópico aí para trabalhar. Porque, gente, essa lista aqui, depois ela vai ter o destino dela, ela não vai ficar só. Michele, você vê, a semana passada eu já sonhei muito, né? E chegou um momento que eu parei de sonhar, como eu já falei aqui. Só que a semana passada, eu sentada e vendo o meu trabalho, eu descobri que eu ainda consigo fazer 1 milhão. E, assim, eu já ganhei bastante dinheiro com o meu trabalho. Eu paguei um apartamento em 20 meses, sabe? Com o meu trabalho. Eu trabalhava 18 horas por dia e feliz da vida, alegre e contente, atendendo o cliente das 10 horas da noite com a mesma alegria das 6 da manhã. Então, só que o tempo vai passando. Aí, quando você vê que eu levei muito tombo financeiro, assim. Eu descapitalizei com golpe, caí no golpe do Bitcoin, entrei com investimento. Hoje, eu passei a ser tipo aquela acumuladora que guarda dinheiro em casa. Porque eu levei muito golpe, assim. Eu perdi 5 anos do meu trabalho, e meu corretor foi assassinado, foi umas coisas assim muito grandes, então eu passei a ter medo até dos investimentos, tanto que eu cheguei a falar, e nem te chamei no particular, porque eu fiquei insegura de trabalhar. Eu não acredito no INSS, nem acredito que a aposentadoria de INSS dê estabilidade a nenhuma pessoa. Eu acredito em trabalho, em você fazer pé de meia mesmo. Só que eu fui podada, e eu fui podada já mais para frente. Eu tive que recomeçar tudo do zero, e já chegando nos 50. Então, é complicado, entre aspas, né? Então, Mas eu descobri que eu ainda posso. Valquíria, eu vou te falar o seguinte, você ainda é uma menina, quando eu olho para você eu vejo isso, sua voz, ela ainda tem aquela voz de seda ainda, né? Você se comunica, assim, tem pessoas que já fizeram vários cursos da arte de falar em público e não conseguem 50% daquilo que você consegue com toda a naturalidade que você tem. Vamos pensar em todos os fatores. Você é inteligente, você sabe se comunicar, você tem uma profissão, você não tem filho pequeno para ficar ali ocupando. Não. Seu marido te deixa livre com tempo suficiente para você. Você não tem que ficar ali servindo seu marido, ele não é doente, não é acamado, né? Então, minha querida, se eu fosse você, focava na sua vida rica. Abre essa boca para os 4 cantos do mundo, foca na sua vaidade, porque a imagem ajuda muito. Você é uma mulher bonita e precisa sim. Começa a focar em branding, que isso vai te ajudar. Você é do mundo da estética, você é do mundo da vaidade. Como que você quer vender vaidade sem vaidade? É igual você vai no nutricionista que está acima do peso. Entende? A imagem na sua área é importante, foca nisso. Abre a boca, vai para as redes sociais, busca alguém para te ajudar no digital, sabe? Começa a fazer podcast, vê na sua região quem tem podcast, contrata uma pessoa para fazer. Eu fui convidada, Michele, para um podcast, e eu pedi para deixar para o ano que vem. Não, para com isso, você está adiando. Sabe o que é, na minha opinião também? Ela se entregou, ela está lutando até agora. Ela está lutando, ela falou, ela está lutando desde os 12 anos. A tua boca te entregou, tu não precisa mais lutar, mulher, tu tem que fazer. Sabe o que acontece? Ela está no hábito da luta. Ela está lutando, enquanto ela lutar, aí, a gente falando aqui agora, dor, ela está na dor, ela não está no recurso. E agora, Michele, com o que você falou, veio na minha cabeça. É a mesma coisa com a arrumação, eu deixo juntar para eu lutar mais. Ai, meu Deus. Claro que é, eu também sou assim, eu sei, porque eu tenho... Olha lá o que eu escrevi no grupo hoje. Olha lá o que eu fico numa dicotomia interna de eu sou boa, eu sou ruim, eu sou boa, eu sou ruim. Que é só para que eu possa, né, dar desculpas para a guerreira, entendeu? Isso é muito forte. Tu deve ter vindo de uma família que mulher tinha que ser a melhor, que não podia depender de homem, que tem que lutar para tudo.
e aí tu te entregou. Tu falou Pois é. desde os 12 anos, tá aí. Eu tenho, não sou coach, nada, mas eu tenho certeza absoluta que teu problema tá aí. Tira essa capa de guerreira, de lutadora, isso ficou do passado. E outra, eu te entendo perfeitamente das frustrações que o mercado passa, mas olha, dinheiro, gente, tem que saber tratar ele com inteligência, sabe? Esse caso aí, ó, coloca na sua lista do que você vai levar para 2026. Gerenciamento de aposentadoria. É gerenciar que você precisa. Gerenciar a sua aposentadoria. É um ponto que você precisa. Mas como? Ai, Michele, como que eu faço o gerenciamento da aposentadoria? Para mim, isso é fácil, é claro. Eu sento com você, escuto um pouco sobre o que você tem, o que você faz para ganhar dinheiro, e a gente vai fazer alguns ajustes e você vai direcionar o ponto. Ah, eu não confio no INSS. Eu também não confio. Mas, olha, eu vou falar como estudiosa. Eu não confio para as outras gerações. Para a sua, ainda dá. Sabe por quê? A Previdência Social, ela é amparada pela União. Toda a dívida, todo o déficit da Previdência social, ela é custeada pela União. Então, ela ainda, para quem tem renda até R$ 7.500, ela ainda é um bom negócio, ela ainda é seguro. Ela não é segura a partir dessa renda. Se for esse o seu perfil, aí vai precisar complementar. E uma outra situação. Ah, eu guardo dinheiro em casa. Ok, vamos ver como é que está essa situação para ver o que você pode fazer para colocar esse dinheiro para trabalhar a seu favor. Como que você pode multiplicar? Então, o gerenciamento da aposentadoria para você ainda está jovem, você ainda tem vida pela frente, mas vamos começar a trabalhar com uma cabeça num cenário diferente, sem ser a lutadora, sem ser a guerreira. Vamos quebrar esse medo? Como que eu quebro o medo do futuro, de não prosperar, de não ter deixado um legado? Planejando bem as finanças. Porque você vai trabalhar só pelo propósito. Você vai falar, eu tenho dinheiro para receber, mas é indiferente. Eu já tenho minha renda aqui, aí você vai fazer cursos, você vai viajar, você vai começar a dar... Para de recusar pedidos, vai lá, faz esse podcast, procura na sua região. Se você tiver uma assessora, assim, para te orientar, sabe, para o digital, ia somar muito com o seu trabalho. Você tem perfil para ganhar dinheiro, mulher. Só precisa quebrar. O que mais que você tem aí, ó? Medo, comer sem fome, isso daí você sabe resolver, né? Insegurança de quê? Na insegurança, eu acho que está associado com o medo, porque e isso eu já estou trabalhando também, que eu estou treinando, falar comigo no espelho, para poder desenrolar a língua, para me expor na internet. Porque... Faz desse jeito, Val, não fica se preocupando. Mulher, você já está pronta, pelo amor de Deus, ó. Então, só revisando o seu para a gente concluir o seu, hein? A questão da organização, né, da casa, a questão da preguiça. Preguiça de quê? Que você, igual você falou, pula o que tem para fazer tudo no final. Lá, então, você vai colocar assim, ó, no que você vai levar, nesse quesito preguiça. Você vai ser uma pessoa que, como é que fala? Mais que atua antes, a prevenção. Uma pessoa preventiva. Coloca uma pessoa ser preventiva nas tarefas domésticas. O que é ser preventiva nas tarefas domésticas? Você não vai chegar no ápice para resolver. Você vai sempre... você identificou que tem um pouquinho de roupa ali fora do cesto. Você não vai deixar aquelas roupas irem crescendo para ter um monte e você colocar. Você já identificou? No primeiro momento, você já vai lá e resolve. E é interessante porque é em um lugar específico. É mais quarto e sala. O resto da casa é todo organizado. Banheiro, cozinha, área de serviço. Roupa não fica suja, mas eu não gosto de passar. E geralmente hoje eu compro tudo que não precisa passar para não ter que passar mesmo. Mas quarto é uma zona, uma zona. Era, né? Vamos pôr no passado, porque já estamos no processo. Isso. Quarto, aí você coloca quarto cheiroso, organizado, cama arrumada. Você pode colocar tudo isso para o seu 2026. Tá?
Aí organiza sua lista bonitinha, coloca ela atualizada. Depois, gente, quem quiser colocar lá no grupo, a gente dá mais uma conferida e vamos trabalhar em cima disso. Aí depois, olha só, isso daqui vai dar muito origem ao quadro da vida perfeita, porque eu tenho, por exemplo, a organização da casa. Olha a mudança de hábito que a gente vai aplicar. A questão roupas que não servem. Olha a quantidade de leveza que vai entrar aí, de tempo que vai se ganhar. E aí, eu 2 vezes por ano aplico esse mantra: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, na empresa e na casa. Passo em todos os ambientes e falo: o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar. Aí vou organizando de acordo. Vou para a lavanderia, como é que está aqui? Abre os armários, o que está faltando, o que está quebrando, o que está fora do lugar. Aí vai anotando o que está faltando, precisa comprar, repor. E assim vai fazendo em todos os ambientes, tá? Meninas, agora, deixa eu ver que horas são, gente. 7h48. Tá, mas vamos fazer até 8 horas, porque hoje eu tenho reunião 9h30 e eu tenho que me arrumar e até chegar lá, tá bom? E aí, na terça-feira, a gente pode também fazer mais um pouco, porque qual o objetivo? A gente compartilhar algumas de nós, porque as outras já vão pegando, já deu para ir ajustando, não dá? Isso daqui realmente também é meu, isso aqui... Porque, olha só, a gente só precisa se preocupar com a objetividade. Mas bagunça de quê? Seja específico, porque ele está a ser genérico. Quem está com a mão levantada e quer apresentar o seu? Eu estou no celular agora que minha bateria acabou e não voltou aqui, mas tem alguém que quer falar? Eu só queria acrescentar uma coisa que eu aplico aqui em casa, para mim, na questão da organização, que eu também quero levar para 2026. Uhum. E eu tento ensinar para os meus filhos aqui, eu falo sempre para eles. Usem o ambiente como se você tivesse cometido um crime. Não deixe Legal. vestígios. Gostei. É fácil de lembrar, eu acho que tem um vestígio, né? Não deixe vestígios. Olhe sempre Adorei. para Para trás. filhos tá ótima essa, né? Eu vou falar pro meu filho. Mas sabe que isso que vocês estão falando, gente? Uma vez eu vi um vídeo do Wendel Carvalho muito legal, que ele falou que ele tem uma regra na vida dele, né? Que ele nunca sai de um ambiente sem deixar melhor do que ele chegou. Então, ele sempre procura uma coisinha para melhorar, né? Então, também é algo, né, de você pensar. Então, daí ele contou Ele estava contando que ele foi num banheiro na Itália e que daí tinha os papéis no chão e que ele pegou esses papéis, né, e colocou no lixo. E esse vídeo me marcou bastante, que eu também, às vezes, eu vou nos lugares e tem nada a ver esse banheiro comigo, não tem nada a ver, mas custa. Às vezes eu pego o lixo do chão, sabia? E ponho, se tem uma lixeira perto de, assim, que eu tô vendo, eu junto o lixo e ponho, porque eu falo assim, por que não? Tipo, tá a 2 metros de mim, tipo, eu tô passando por aqui, tô vendo esse lixo, né? Então, mais uma dica também que eu vejo, assim, que eu acho legal. Muito bom, Michele. Meninas, quem mais quer compartilhar? Eu queria compartilhar uma coisa, porque eu não posso falar fora do grupo, e se eu tentar conversar com alguma pessoa, ela não vai entender. Mas não tem muito a ver, e tem. O meu marido viaja, e ele é uma pessoa bem difícil, ele é maravilhoso, é super sociável, mas na introspecção ele é bem difícil. Eu já li muitos livros, já participei de muitos cursos, ele nunca se abriu. E nesse processo que eu estou vivenciando com vocês, ele passou a acordar cedo quando ele está em casa, e ele escuta. Tanto que ele ouviu o podcast com a Michele e ele falou, é aquela moça da reunião, né? Eu até comentei com ela na semana passada. E aí, eu comecei a fazer o trabalho que eu estou fazendo da hierarquia. E eu trabalhei na parte neural dele. Você acredita que ele se abriu? Depois disso, ele ouviu o Milagre da Manhã. Eu entrei aqui em casa no dia que ele estava aqui, ele fez descobrir o seu segredo e eu fiquei parada, porque eu tinha acabado de abrir a porta. E aí ele disse assim, já sei por que você está acordando cedo, é o livro. Aí eu fiz, você ouviu? Tinha 2 meses que eu tinha passado para ele, sugerido, porque eu não posso obrigar, sugerido para ele ler também, para a gente entrar na mesma vibe.
Eu não sei se você lembra que a semana passada eu falei, meu marido ainda está viajando e eu não consegui fazer o quadro, mas eu tentei por chamada de vídeo, perguntando com carinho, com amor, porque eu deixei de mandar, agora eu pergunto, né? Assim, sendo mais manhosa possível, procurando ser uma mocinha. E aí ele resistiu, resistiu, resistiu. Quando foi anteontem, depois da reunião que não aconteceu, eu fiz de novo pergunta. Amor, você sonha alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira fazer? Ele disse, por que que você está insistindo tanto nisso? Por que que você quer saber? Ah, eu não tenho mais sonho nenhum, meus sonhos acabaram. Desse jeito. Só que a parte neural dele abriu, e com essa parte de abrir, eu cheguei para ele e falei assim, não tenho nenhuma razão específica, é um exercício que eu estou fazendo junto com o grupo das mulheres, você sabe que eu participo da reunião, só que você é minha família, então eu moro com você, nós somos parceiros, eu preciso da sua colaboração, com todo amor do mundo. Aí ele se abriu. Quando ele se abriu, eu aproveitei, alguém colocou no grupo, aquela senhora, que eu não lembro o nome, que fala do espelho. E aí eu mandei para ele. E eu vi um podcast de uma pessoa que eu não sei quem é, porque falando bastante sobre Napoleão Hill. Eu já li muito Napoleão Hill. E o Napoleão Hill, o cara cita e cita bastante os versículos bíblicos. O meu marido é mais cristão. A gente não segue religião, mas a gente é bem cristão. E aí eu mandei 1h30. Meninas, ele ouviu tudo. Aí ontem de manhã eu chamei, hoje eu não falei com ele ainda, porque eu ia entrar aqui. Aí eu fiz assim, e aí, amor? Ele fez assim, você atrapalhou, eu estava aqui ouvindo Napoleão Hill. Aí ontem à noite ele ouviu todinho o podcast de 1h30, e aí eu cobrei anteontem, eu perguntei, né? E aí, você ouviu? Ele disse, não, está dizendo que é para ouvir de manhã, eu vou ouvir de manhã. Então, ontem pela manhã ele ouviu todo, aí eu mandei a do espelho para ele. Aí ele ia ouvir, e ontem à tarde, quando eu tive a folguinha do trabalho, a gente se fala bastante, às vezes nem parece que a gente está separado fisicamente, porque a gente se fala bastante. Ele fez assim, agora eu vou ter que acostumar com a ideia, abrir minha cabeça, porque faz muito sentido. Gente, eu estou muito feliz, porque foi muito difícil envolver nesse processo todo. E aqui era assim, eu indo, ele podando, eu indo, ele podando. E ele passou a não acreditar. Ele está até com problema na coluna, e eu acho que é uma doença que... vamos voltar. Eu sei que ele está evoluindo no mesmo processo nosso, e ele tem uma cabeça muito boa. Quando entra uma coisa na cabeça dele, ele é mais rápido que eu. Eu vou por insistência, persistência, mas ele está fantástico. Hoje, daqui a pouco, a gente vai se falar antes de eu ir para o trabalho, para ver como que ele está, depois que ele ouviu a moça do espelho lá. Então, eu estou muito feliz com isso. Duas coisas. Alguma coisa, algo nesse processo que você apresentou para ele ativou um sentimento que já estava adormecido. Uhum. Ele já tinha aceitado, estava convivendo num padrão, e algo trouxe uma novidade para ele e acendeu algo nele que estava adormecido. Sim. E ele voltou a sentir gosto nesse algo. Pode ser o sonho, pode ser ele voltou a sonhar com alguma coisa, pode ser algo que ele almeja, achava que não tinha mais condições de fazer, e que agora ele viu que não, dá sim, tem como. E aí você fica atenta, porque pode ser que algo que seja até para vocês dois, sabe? Algum projeto que volte. Se alinhar. Então, o que eu posso... E segundo, o que eu posso te dizer, assim, o exemplo arrasta. Nada fala mais alto do que o exemplo. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu aqui na minha região. Nós temos um movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos. É um movimento que começou aqui na minha arquidiocese de Vitória e que já ganhou, acho que, mais de 30 países. Nem sei, já ganhou o mundo. E aí, quando começou aqui em Vitória, as mulheres que participavam, elas mudaram seu jeito de ser totalmente. Mudaram porque foram transformadas. E aí, o que aconteceu? Os maridos começaram a ficar curiosos. O que essas mulheres fazem? O que está acontecendo? Eu tinha uma esposa, agora eu tenho outra. E eles começaram a querer, por curiosidade, começou a ir na igreja, frequentar aqui e tal. Aí fizeram uma campanha
para crismar os maridos, porque boa parte das mulheres não tinham todos os sacramentos. E aí elas fizeram um crisma, né, tal, e abrimos, então, uma inscrição para fazer. Sabe quantos maridos se crismaram? 60. Uau! Quanto tempo demora o crisma? 2 anos. E aí, no dia que terminaram o crisma, que eles foram crismados, perguntaram por que eles crismaram. E encontramos uma resposta parecida em todos os outros. Minha mulher mudou e eu queria beber daquilo que ela estava bebendo também. Então, o exemplo, ele arrasta. E eram maridos que vinham de tudo quanto tinha gente, marido que era ateu, marido que era maçom, tinha marido que era cristão, mas não ia. Todos eles crismaram e estão na igreja fortemente, com a família ali toda estruturada dentro da igreja. Então, o exemplo, ele arrasta. Na hora que as pessoas que convivem com a gente vê que você está mais disciplinada, que você está mais dedicada, igual você falou, você começou a falar com jeitinho, você parou de mandar. Entende? Então, aquilo que antes a gente falava, eu preciso que você assista isso aqui, e que agora eu falo, se eu fosse você assistir a isso aqui. Ele abriu e falou, tá, vou ver do que se trata. Entende? Então, o que eu posso te falar é o seguinte, ó, você vai saber como agir, não fique receosa, não fique no ímpeto de dar uma resposta para ele, sempre, deixa ele sempre, cria nele o sentimento de curiosidade, dele querer saber mais. Por que isso acontece? Porque... Eu estou fazendo isso. Deixa ele procurando as respostas. Por isso que eu tive que contar aqui, porque eu precisava contar para alguém, e aí eu não quero cutucar, entendeu? Eu quero deixar ele livre. Tô falando em livre. você, eu não estou falando com você, minha filha, foca, porque você é um poço de prosperidade. Chega de ser a mulher aí, igual a Michelle acabou de falar o seu padrão aí, você se entregou desde 12 anos, fez a leitura perfeita a seu respeito. Chega de trabalhar duro, de correr atrás. Foca naquilo que pode vir para você. Você somada a ele, nossa, vocês podem realizar daqui para frente o que vocês não realizaram daqui para trás. Porque vocês vão ser 2. Vocês vão estar muito mais juntos, muito mais unidos, um dando força para o outro. Conversa com ele mais sobre o seu trabalho, conversa com ele mais sobre o que você tem aprendido, conversa mais com ele, envolve ele mais, sabe, nesse contexto. Deixa ele participar mais. Eu sei que vocês já têm muito diálogo durante o dia, mas apresentar para eles as suas conquistas, como você vem se sentindo, deixa ele ver, deixa ele perceber sua vaidade, deixa ele perceber sua organização, deixa ele perceber suas mudanças. Ele perceber, não precisa de você falar. Você vai ver o que você vai colher. Toda essa dureza que você nunca conseguiu vai cair sobre terra e vai vir agora. O exemplo arrasta. Tá bom? Fantástico. Tá bom. E aí, meninas, o que vocês sugerem? Encerramos, pegamos mais um. Deu para dar uma clareza? Ninguém quer falar, não? Então, qual é a ideia? O que vocês sugerem? A Ana vai falar. Fala, Ana. Posso só fazer quase um celebre aqui? Claro, à vontade. Ontem eu resolvi sair e fui caminhar. Falei assim, vou caminhar até o centrinho da lagoa, vou esvaziar a cabeça. Aí eu sentei lá na beira da lagoa, fiz a meditação lá do poder de mudar o hábito de ser você mesmo, que eu super recomendo, gente. Chegue até o final, porque, meu Deus, é transformador. Maravilhoso. E aí eu voltei para casa, eu resolvi almoçar lá num restaurantezinho vegano bem gostoso. Então, assim, eu cuidei muito de mim mesmo. Cheguei aqui, trabalhei em 2 horas. Eu fiz absolutamente tudo. Caramba. Quando eu olhei, eram 4h15. E eu falei assim, não tem mais nada para fazer. Eu falei, eu vou estudar, vou ler. E aí uma vozinha tinha até me dito assim, não, vai ficar em silêncio, né? Veio um vídeo do Eckhart aqui, fica em silêncio. E eu fui ver o vídeo travou. Eu falei assim, gente, é para ficar em silêncio mesmo. E aí milagres aconteceram. Depois eu dou um depoimento maior. Mas esse poder, essa experiência de você realmente soltar tudo
cuidar de você, e aí você trabalhar com muito foco, é bizarro. É bizarro. E eu descobri, eu não preciso trabalhar mais do que 4 horas por dia. Eu não preciso. Eu não preciso. Porque você está trabalhando em alta produtividade, né? Foco na produtividade. Então, e aí eu acho que agora também ia fazer isso de um lugar de muita felicidade. Não tem culpa, né? Eu falei assim, não, eu estou aqui vivendo o meu agora comigo, sem nenhuma culpa, e depois eu vou transbordar para o mundo. Tchau, Mi. Entendi. Ó, Ana, vai com Deus, Mi. Ana, assim, é fantástico, né? Eu estou escrevendo um livro e tem um capítulo que eu falo lá justamente sobre o poder que nós adquirimos ao cuidar de nós mesmas. Porque se a gente for observar a raiz da nossa história, nós já nascemos vencedoras, gente. Olha a guerra que nós travamos para fecundar, nós estamos no ventre, onde tudo é novo, tudo está acontecendo ali, a gente não sabe nada, e mesmo assim nós vamos vencendo. Imagina você no mundo, aqui você nasceu, você vive num mundo onde as coisas estão acontecendo, você está cheio de oportunidade, você tem fontes para conhecer, e mesmo assim você trava. Então, isso está muito relacionado com a forma de pensar, com a forma de agir, e a gente acaba deixando as machucaduras da vida. Por isso que eu falo para vocês assim, ó, as cicatrizes, elas existem, mas elas precisam ser administradas, porque é um prejuízo muito grande da vida seguir com elas. Quando a gente para fazer, porque você está justamente nessa fase, né, Michele, de reconhecer, de corrigir, de melhorar. Então, agora você vai entrar numa fase que você vai se apaixonar por você mesma, você vai querer cuidar de você, que você vai viver a gratidão à flor da pele. Aí, essa frequência que você começa a viver vai reverberar sobre os seus resultados. Olha que conclusão maravilhosa que você chegou. Eu não preciso trabalhar mais do que 4 horas, já é suficiente. É o gerenciamento da sua vida extraordinária. Quem aqui, gente, não quer trabalhar 4 horas por dia e alcançar resultados suficientes? Olha que conquista. Mas aí fica aqui para gente, o nosso encerramento, então, essa reflexão, o quanto que eu estou me amando, o quanto que eu estou me dedicando a esse amor, me dedicando. Olha o que ela fez. Ela saiu, ela foi almoçar com ela mesma. Quando que a gente fez isso? Correria não deixa, não é verdade? Os entraves, a nossa frequência, ela está... Gente, vou deixar o último conselho do dia. Eu não sei se você entende de qual frequência você vem vibrando, mas, por favor, estude a respeito e coloque assim, ó, como faço para vibrar na frequência da alegria. E, inclusive, a Anne Ourives falou muito a respeito disso mais recentemente na imersão dela lá em São Paulo, que minhas amigas que estavam lá ficavam filmando e mandando para mim os vídeos, sabe? Dela falando assim, que, gente, a alegria é a frequência da prosperidade, é a frequência da riqueza. Como que eu quero ativar esse botão dentro de mim? Olha a Valquíria, é um poço de prosperidade, mas ela está trabalhando desde 12 anos, eu venho trabalhando duro, desde 12 anos que eu me mato de trabalhar. Chega! Entendeu? Entra, Valquíria, na frequência da alegria. A alegria está conectada com sucesso. Você já viu uma pessoa de sucesso, próspera, bem-sucedida, triste? Capengando? Né? Quem está desse jeito é a pessoa que só tem dinheiro. É tão pobre, coitada, que só tem dinheiro. Ela está depressiva, ela não cuida de si, ela está cheia de problemas. Mas no geral, a pessoa que é bem-sucedida, que é próspera, ela tem um ritual da gratidão. Ela vive de rituais, de merecimentos. Ela está vibrando isso. Então, vê como é que está o seu índice, seu nível de vibrar
com a alegria que dá para ser feito. Tá bom? Fico muito feliz com esse acontecimento, viu, Ana? Você merece, e eu tenho certeza que em breve, 2026, vai ser um ano que você vai trazer muitas mudanças para a gente, porque você está se abrindo ao novo e Deus vai agir poderosamente aí sobre as suas escolhas, te dando capacidade, você já tem de sobra, né? Ele só vai te dar aí mesmo os ajustes que Amém. ele te abençoou, foi generoso em excesso com você. Sim, sim. E foi exatamente isso. Eu senti a minha vibração ontem. Foi exatamente isso. Então, eu senti. De repente, eu olhei para assim, nossa, como eu estou vibrando nesse lugar. Né? Da abundância, não que é uma abundância, é uma abundância de tudo. É um transbordo. E olha, Ana, eu quero falar para você e para todas nós aqui. Ontem eu fiz uma reunião com a Michelle sobre tudo que a gente vai concluir agora nessa etapa. Foi lindo, já estou até com o coração emocionado. Mas uma coisa que eu comentei com ela é a seguinte: aqui, assim como na vida, a gente vem aqui, pega as informações e nós é que temos o compromisso de aplicar ou de fazer disso aqui só mais um encontro. Eu vou ter o dia inteiro agora pela frente quando a gente sair daqui. O que eu vou fazer com tudo isso que a gente compartilhou aqui? Com toda essa energia trocada? Com todo esse conteúdo que eu posso verdadeiramente escolher, colocar em prática ou pendurar e deixar lá como se fosse um quadro. Um porta-retrato, que nada vai só acontecer, entende? Então, eu não sei o que te trouxe até aqui, quais foram as marcas que deixou no meio do caminho, mas se apega a todo o conhecimento, se apega a toda a oportunidade, se apega em toda a sua fé. Fé é o que faz acontecer. Olha que lindo o depoimento da Valquíria, gente. Quebrou um coração de um homem com 60 anos. Uma pessoa com 60 anos já não está mais preocupada com isso. Ela foi lá e conseguiu colocar uma sementinha dentro do coração desse homem. Por que no nosso não vai brotar? Entende? Tem muitas oportunidades batendo aqui, tem muita gente cheia de talento, tem muita gente com muita capacidade para ganhar dinheiro, mas está com aquela mentalidade da Valquíria ali, ó. Trabalhar duro, a guerreira, a salvadora. Você tem que saber identificar o que está acontecendo com você para quebrar. Entende? Então é isso. Mais alguma coisa? Rita, minha querida. Ai, você é maravilhosa, Rita. Muito obrigada, viu, gente? Foi domingo à tarde, né? Cheguei em casa, aí o rapaz veio fazer entregas aqui no condomínio, aí eu falei assim, Shopee para Tainá, minha filha, né, com as comprinhas dela lá. E aí falou assim, tem para Michelle. Eu falei, mas eu não comprei nada. Ai, maravilhosa. Recebi um livro, eu guardei ele, está na minha cabeceira, porque eu não quero começar a ler ele agora, porque eu quero ler ele com atenção plena, eu quero ler ele... É o livro da Rita? Já é seu livro, Rita? Ainda não, mas eu já escrevi alguns, que eu tô... É o Caminho do Artista. Inclusive, como é que é o nome dela? A Carol Perin tinha me indicado a leitura desse livro e ela me deu, ganhei, gente. Com uma mensagem maravilhosa, que eu sou um presente na vida dela. Ah, que legal, Priscila. Ah, top, hein? E eu falei, ai, gente, vocês é que são presente na minha vida, então eu quero de todo o coração agradecer, viu? Me deixou muito feliz. Vou ler nas férias de janeiro agora, porque eu quero ler ele com atenção plena, que eu já vi que ele é uma potência, hein? Caramba, já sei que isso vai expandir. Você vai ver Mas como isso foi é verdade. nos rituais que a gente vem exercitando. E aí eu quero até deixar, assim, manifesta mesmo a minha gratidão. Porque a alegria vem de dois lugares, de a gente exercitar a contemplação e a gratidão, porque a gente já está viva, gente, hoje é um presente. Olha que maravilhoso, foi a nossa frequência que nos trouxe até aqui, nesse dia. Então, assim, eu penso que cada uma de nós aqui é uma usina de energia, de criação. É maravilhoso, gente. Então, assim, Michelle, obrigada, você é a Michelle
por terem se colocado nesse mundo hoje, que tudo onde vem primeiro é estratégia e o dinheiro, e a gente sabe que o tempo, ele é vida, e vocês investirem com tanto amor, em primeiro lugar, a doação do amor na intenção da nossa transformação. Então é impossível não transbordar e abundiar tudo. Com certeza. O nome da empresa dela, lindo demais, gente. Abundia. Por falar nisso, eu queria sugerir a vocês que a gente pudesse, em algum momento, em algum encontro, se o próximo ou o outro permitir, vamos ficar alertas. Para a gente separar um tempinho, para a gente poder fazer apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Porque eu vejo que aqui entre nós tem muitas que dá para fazer essa troca. Às vezes eu preciso de um serviço que tem alguém dentro do grupo que trabalha com ele. É igual agora, né? A Rita me apresentou, gente, os agentes de IA. Olha que função importante, Valquíria. Às vezes você pode ter um agente de IA na sua recepção que vai vender para você o seu serviço, vai multiplicar o seu trabalho, entendeu? Igual ela fez para mim, uma de consórcio, estou encantada. Então, assim, acho que aqui dentro a gente poderia fazer essa troca e até para a gente ver também como está o nosso pitch de vendas, a nossa apresentação, porque isso conta muito, né, nos resultados. Maravilhosa, maravilhosa. Afinal de contas, a gente é do tamanho que a gente tem. E você precisa pegar aquela última aula e fazer daquela última aula um livro, um e-book, alguma coisa, porque que aula foi aquela de vendas? Aula de vendas. Maravilhosa! Não me importa se vocês quiserem fazer depois outras, porque eu adoro falar de vendas, tá? E tudo, gente, é isso. Muito obrigada, Michele. De verdade. Não vem de um lugar, assim, como que diz? Eu não sei falar em português. Ai, me fugiu a palavra, me ajuda, gente. Como é que fala quando puxa o saco? Bajulação. Bajulação. Ou demagogia. Não vem de um lugar de verdade, assim. É de verdade. Eu sinto assim também. Eu fico olhando a Valquíria, eu já falei para ela no privado, Valquíria, você é muito verdade. Linda. E assim, vendo essa transformação, eu fico emocionada, porque quando a gente quer, a gente pode transformar. É verdade. Então, verdade. Gente, eu virei chorona depois que eu estou nesse grupo, eu choro por tudo. E assim, essa semana teve, eu acho que a semana passada, que alguém começou a comentar do nosso grupo, e eu falei, gente, eu entrei só no clube do livro, e foi uma transformação tão grande esse clube, era só para ler. E muito interessante. Uma coisa que a gente está falando da organização disso, né? Eu tenho um filho de 8 anos, eu sempre falo assim para ele, Levi, a bondade é uma escolha. Então, quando você vai lá no banheiro e deixa uma bagunça, para você mesmo é uma bondade chegar, não tá bom, e para outras pessoas que também usam, também não. Então, a gente entra nesse ciclo da bondade por escolha, aquilo reverbera, então a gente vai se colaborando, e sai do lugar de uma competição, das vezes que a gente às vezes fica querendo competir com a gente mesmo, né? Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez, Michele. A todos vocês também. Recíproca é verdadeira, viu? Amores, então é isso. Eu quero agradecer de todo o coração por a gente ficar esse tempo todo aqui juntas. Bom, para mim, se quiserem marcar um encontro para a gente falar só sobre vendas, um encontro extra, contem comigo. Você sabe aquela história de encontrar o propósito? Você é a manifestação do Ikigai, minha amiga. Posso te dizer. Amém, recebo. Muito bom, né? Maravilhoso. Tá, se quiser fazer um encontro extra aí, só para a gente falar sobre vendas e trazer as dores aí do seu negócio, é uma área que, modéstia à parte, onde eu me encaixo bem aí, tá bom? Mas fala direitinho com a Michele, vocês precisam mesmo, agora é sério, organizar esse negócio, fazer um É Com Elas Academies, não sei, porque é muita potência para ficar diluído, sabe? Tem muita gente que precisa disso. A gente está tendo o privilégio de estar aqui, como que eu posso dizer? Como se fosse... Agraciadas nesse acolhimento, mas a gente... você não pode ficar só com a gente, né? Não. Então, a gente, de alguma forma, a gente pode se organizar em todas essas ideias, Michele. Então, ontem a Michele estava tendo essa conversa comigo, porque justamente eu falei, Michele, foi tão... Assim, a Michele foi a primeira que ela viu a transformação na vida dela acontecer, porque ela abraçou os 6 salvadores, né? E o que ela está vivendo agora, que ela está fazendo a mentoria com a Carol, foi o caminho que eu trilhei lá atrás, né?
E aí ela falou, vamos transformar isso daí num acompanhamento, vamos abrir outra turma para janeiro. Eu até falei com ela, então vamos abrir o clube do 1%. Porque 1%, sabe? O clube de 1% é você olhar para ali, o que é 1%? É você fazer o que os outros não estão fazendo. Isso. Aí ela acabou saindo, a gente não trouxe os resultados da pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, qual foi a conclusão, tá? Que nós chegamos lá do resultado da pesquisa, que é o que nós mais precisamos e é o que nós vamos trabalhar bastante. A Carol, ela já se colocou à disposição para nos ajudar. Enfim, meninas, vamos ver o que Deus tem para nós, porque 2026 é um ano, talvez a gente continue, e é um ano... Abundante, gente. Abundante, com certeza. Abundante, para todas nós. Ninguém faz nada sozinho. Tem espaço para todas. A idade da gente dar uma continuidade aí, porque qual é o projeto aqui, né? Eu falei, não, a gente vai fazer essa estruturação da vida perfeita. Gente, hoje eu olho a minha vida e eu vejo que eu estou encaixada dentro da vida perfeita. Eu tenho uma vida de confortável como eu posso, como eu havia planejado. Eu tenho duas empresas muito boas, eu tenho um marido maravilhoso, ou seja, a minha vida ela é toda encaixada dentro do que eu planejei. Agora, claro que você tem o trabalho e o desafio de você manter, mas são os problemas do cotidiano. É aquela correria de você resolver uma coisa, levar filho no médico, de levar, tomar vacina, e de correr atrás de fazer matrícula escolar, e de dar uma atenção para o marido. Gente, que coisa mais gostosa do que ter esse tipo de problema? Só não tem que não conseguiu alcançar, entende? Então, a vida perfeita, ela é possível. Você só tem que saber planejar. É igual eu falo, eu conheci meu marido numa boate. 5 minutos de conversa, eu olhei para ele, com esse cara que eu vou casar e ser muito feliz. Entendeu? Como que isso acontece? Mas por quê? Porque eu já tinha definido como ele seria, quais as virtudes. Quando ele abriu a boca, ele começou a falar e tal, e lá e cá, lá e cá. Eu falei, é esse cara, eu achei. É muito verdade isso, muito. Nunca mais eu separei dele, gente. São 7 anos e meio de namoro, mais 17 anos de casado, a gente completa 24 anos juntos. Então, assim, quando você planeja, quando você determina, eu lembro, só para finalizar, hein, senão a gente fica aqui até eu comprar a primeira casa, né? Que depois que eu ganhei 1 milhão, juntou o que a gente já tinha, né? E mudamos do apartamento que íamos morar para uma casa em condomínio. A nossa primeira casa em condomínio, que a gente morou por 11 anos. A gente era muito feliz lá também. E eu lembro que quando eu entrei no condomínio, assim, que eu achei, falei, gente, parece aquelas casas dos Estados Unidos que não tem muro, não sei o quê. Era um condomínio menor, de médio porte, mas eu falei assim, ai, tomara que a casa que a gente vai ver seja de telinha, seja nessa planta, porque eu fui vendo os modelos das casas, não sei o quê. Quando eu bati o olho, eu falei, caramba, é aqui que a gente vai morar e ser muito feliz. Achei a casa, não preciso ver outra. Aí. Você identifica, bateu com aquilo que você planejou. Morei lá 11 anos, fui feliz pra caramba da vida. A mesma coisa aconteceu com a minha profissão. Eu não queria um trabalho, um emprego. Eu queria uma profissão que eu pudesse ser feliz, realizada. Por que isso acontece? Porque a gente tem que saber planejar, saber desejar, saber ter clareza. É por isso, Val, que quando eu falo para você aqui na lista, eu falei assim, mas você quer, desorganização, mas em quê? A gente tem que clareza. Ser no detalhe. E é a clareza. Peça para você, tudo que você for fazer, pergunte, eu estou com clareza ou estou sendo genérica? Genérica. Porque se você não é igual que preguiça, mas preguiça em quê? Eu preciso ser mais clara naquilo que eu quero saber. Negócios é clareza. Eu quero 2026, eu quero ganhar muito dinheiro. Quer ganhar muito dinheiro quanto? Porque se você tem, eu quero ganhar 1 milhão, tá? 1 milhão durante o ano todo, tá? Então vamos dividir por 12. Você vai ter aí, sei lá, 80 mil de meta de faturamento, ok? 80, 70 mil, não sei, ao mês. Então, se você tem no mês 80 mil para vender, vamos dividir isso por semana? Para quanto cai essa meta? Vamos dividir isso por dia? Olha como é que a meta ficou clara na sua mente. Se hoje você não vendeu
sei lá, 8 mil, você já tem, por que eu não vendi 8 mil? Os números não mentem, não adianta. Exato, gente, é muito fácil você trabalhar com métrica, é fácil você trabalhar com métrica quando tudo está claro para você. Então, por isso que eu falo, ontem eu fiquei quase 2 horas conversando com a Michelle, porque qual é o nosso, falei com ela, Michelle, 2026, amiga, eu tenho os meus fogos, eu não consigo dar continuidade e tal, não sei o quê. E ela falou, mas qual é a nossa preocupação? Porque a nossa ideia é entregar para vocês a estruturação da vida perfeita. Só que eu também tenho uma consciência que o que faz o resultado ser magnífico e extraordinário é o poder do coletivo. E o ambiente, não adianta, gente, tem que ter. Você quer ter, você tem que investir tudo, em tempo, em dinheiro, em tudo tem que ter um investimento. Se você vai fazer um negócio, fala, Michelle, se você vai fazer um negócio, às vezes você investe, às vezes para ouvir uma coisa que você já ouviu, mas uma dica muda toda a tua vida ali no mundo dos negócios. E você fala, o ambiente é tudo. Então, construir um ambiente, ter essa possibilidade, olha, não importa o que vocês vão fazer, eu só quero ser a membra fundadora, tô lá, não precisa nem de pitch. É isso que eu falei com a Michelle. Eu falei, Michelle, então tá, estrutura alguma coisa aí, vamos ver o que a gente consegue trabalhar com essas mulheres. É porque são as mesmas pessoas praticamente desde o início, né? Não é uma coisa aqui na percepção da Rita. A gente é muito grata, a gente é muito tudo de estar aqui. Mas eu acho que a gente está aqui porque a gente decidiu e a gente decidiu pagar o preço. A gente se comprometeu. Então, assim, a gente se compromete a chegar às 6h30 da manhã porque a gente sabe que a Michelle também está comprometendo o tempo dela para isso, as Michelle. Sim. Né? Então, eu acho que são duas coisas. Né? Então, e vocês estão certíssimas, Michelle, de fazer esse filtro. Porque senão a velocidade vai na velocidade do mais lento. Se vocês trazem as mais lentas para cá, a gente não estaria na velocidade que a gente está. É por isso que esse grupo aqui é muito especial, porque são as mulheres que resolveram pagar o preço. Gente. Se só você fazer o cálculo. Eu falei isso com a Michelle ontem. Eu falei, Michelle, você pode ver que quem está fiel presencialmente às 6h30 da manhã representa 1% do grupo todo. É o 1%. O que é o 1%? É fazer o que os outros não estão fazendo. Eu sei que existem pessoas que não têm disponibilidade para assistir a aula 6h30, trabalha, não tem como. Aí precisa ser depois, né? Mas fora isso, das que podem. Às vezes é mais fácil assistir o gravado, às vezes Entende? Porque olha só onde as pessoas se perdem. Vou dar um exemplo básico. Você comprou um curso. Aí chega no meio do caminho, você já tirou, muita gente cai nessa armadilha. Você já tirou suas próprias definições do que vai acontecer no curso. Aí você para de assistir, você assiste no rápido, você quer, não gostei disso, começa a criticar. O que eu faço hoje? Eu me esvazio. Por isso que eu falo, quando eu coloco a mão no arado, eu não olho para também. Isso é igualzinho. É por isso que eu parei de comprar curso online. Porque o que eu me convenci? Eu tenho todas as respostas aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Tudo que eu preciso saber da minha vida está aqui dentro. E quando eu lançar o meu livro, porque eu venho escrevendo, gente, aquilo ali para mim é cura. O meu livro, para mim, ele é cura interior. Desafio, eu vou ler, hein? Eu vou ler, eu não vou ouvir, eu vou ler. Aí hein? Vou me sentir honrada. Val vai ler, tá vendo, né? Eu vou ler. Entende? Porque olha só, quanta gente... Eu fiz um encontro uns anos atrás sobre o período da gestação. Quanta cura eu obtive e quanta clareza de padrões que eu repetia só de ter feito esse processo. O que eu fiz? Eu transferi para o livro esse aprendizado. É um ritual que você faz, que você entende, que te traz cura, que te traz clareza, que você deixa de ficar agindo ali, pela ignorância do não saber, do jeito de ser, do que te moldaram. Entende? Então, quando a gente para fazer esse caminho, a gente se diferencia, porque as pessoas, elas querem o que está mais fácil. Só que o sucesso não é fácil. A prosperidade, o legado que a gente quer,
vem com facilidade, vem de um beabá, de um passo a passo. Vem de eu acreditar mais em mim. Por isso que eu parei de comprar livros. Eu parei de ficar... Nós estamos obesos mentalmente, com um volume de coisas que fica o tempo todo tentando imputar em você. Você assiste um Reels, aí te leva para um vídeo bem feito de 20 minutos, você sai comprando aquele... Aí começa a assistir, não era tudo aquilo, na verdade não trouxe nenhuma novidade. Eu parei, eu cortei, tem 3 anos quase que eu não faço mais. Acho que eu falei para vocês que eu abri a ação para comprar a Aliança Divergente, e ainda assim, olha que eu não comprei, olha com quanto tempo que eu resisti. Eu fui primeiro para a grande mesa, eu fiquei aqui com vocês. E ainda convidada, né? Convidada ainda, entende? Então, é assim. Maravilhoso. Gente, é muito bom. Gente, então terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira a gente vai se encontrar. Por favor, não deu tempo da gente entrar no nosso quadro da vida perfeita, mas porque eu queria mostrar um pouquinho mais da importância disso aqui, que é uma base boa. E aí, na terça-feira, a gente já entra, então, no quadro da vida perfeita, para a gente poder avançar para a prática. Porque 2026, nossas ações precisam estar ali. E aí tem uma coisa que vocês precisam ser muito atentas ao novo que vai chegar. Porque você já planejou a sua vida. O novo tira muito a gente do eixo. Nossa, é igual o menino que trabalha lá na minha empresa, né? O consultor na área do DISC. Ele, Michele, eu preciso de você, 2026, eu vou fazer um trabalho digital, você vai entrar comigo, você vai fazer não sei o quê. Nossa, me mandou um vídeo, eu fiquei encantada. Eu falei, caramba, que convite extraordinário, não sei o quê. Aí depois, na hora que eu ia mandar o áudio para ele, eu falei, calma, cabe no seu 2026, seu 2026 já está planejado. O que isso vai trazer para você? Porque você também, às vezes, vai chegar uma oportunidade que é irrecusável, é um resultado importante, acontece isso. Então, tudo que chegar, faça uma reflexão. Eu preciso disso. Isso precisa ser para 2026, isso cabe no meu 2026, isso vai substituir alguma coisa, isso vai entrar, vai ser mais um. Aí, depois que eu fiz toda uma análise, assim, no outro, falei com ele, amigo, depois eu mando um áudio aí respondendo, tá? Aí, no outro dia, eu mandei um áudio para ele, agradecendo muitíssimo, mas não dava para mim. É sobre isso. Sobre não querer levar para 2026 mais do que cabe no meu abraço. Esse ficou no meu coração quando a gente estava e está ainda planejando várias coisas, porque é maravilhosa essa reunião de família, e a gente trouxe isso. O que cabe no nosso braço? O nosso abraço. Michele, foi maravilhosa essa analogia. O que cabe no meu abraço, eu estou cansada de olhar meus braços e ver aquele monte de coisa, sabe? Porque o que cabe a gente vai dar a atenção que merece. E conseguir, sem esse peso todo. Mas o peso que a gente coloca, que eu penso, é mais relacionado a uma opressão do que o desafio de fazer acontecer. Verdade, é verdade. É isso, meninas. Então gente, vamos. É maravilhoso para vocês, viu? Tchau, gratidão, hein? Gratidão, boa vida. Muito, 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 muito obrigada a vocês. Beijos, bom final de semana. Igualmente. Para Tchau. vocês também, tchau. Tchau, meninas.